Fala, investidores! Bom, hoje tem definição da taxa Selic. Estou gravando esse vídeo para vocês às 17h30 e por volta das 18 horas e pouquinho já vai sair o resultado da taxa Selic. E esse vídeo é meio que alertar vocês para pararem de se preocupar da trajetória da taxa Selic. Tá? Você não tem que ficar torcendo para ela subir ou cair quando se trata de investimentos e eu vou te explicar o porquê disso que você deve fazer, tá? Muitas pessoas aqui eu vejo, eu já fiz muito disso, tá? A Selic caiu, os investimentos vão render mais, pô, legal. A Selic caiu, alguns investimentos vão render menos. A gente vê vários desses tipos de conteúdos aqui na internet e, pô, é legal, tá? Até para atualizar vocês como que tá o mercado. Mas agora falando referente a uma visão um pouco mais de alocação de capital, de alocação de recursos, de perfil de investidor, a trajetória da taxa Selic ela não deve ser um parâmetro para você ficar fazendo decisões de investimento agora. Jonas, como assim? A Selic subiu, renda fixa, as pós-fixadas, né, atreladas ao CDI, elas passam a render mais, consequentemente eu quero mudar minha carteira para ter mais rendimento, eu vou dar um peso maior nessa parte. Bom, por que eu estou falando isso com você? Quando a gente vai olhar a literatura, quando a gente vai fazer de fato uma estrutura mais estudada e também uma estrutura um pouco mais sofisticada, pensando na alocação de recursos, né, o asset allocation que nós falamos do nosso portfólio de investimentos, você não concorda comigo que uma pessoa que ela é conservadora por natureza, independente dos juros altos ou juros baixos, ela é conservadora? E o mesmo, o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que é arrojada, independente de juros altos ou juros baixos, ela é arrojada. A pessoa não tem que ficar escolhendo o seu perfil de investidor dependendo do momento da economia. E isso tem que ser muito claro para vocês, que é em relação às mudanças econômicas, não às mudanças de conhecimento. É muito comum pessoas serem conservadoras e à medida do tempo que ela estuda, ela tem um acompanhamento de um profissional, ela vai pegando mais confiança, ela aceita ir correndo mais risco e, consequentemente, ela pode sair de um conservador para um moderado, para um arrojado. Ou às vezes a pessoa começa de forma arrojada e ela começa também a entender melhor, ela senta, entende ali e começa a ir para um perfil mais moderado. Isso pode acontecer dos dois lados, tá? Não tem o certo ou errado, mas a mudança ela é constante nos investimentos. Mas quando eu falo que essa mudança ela tem que ocorrer por meio de conhecimento, perfil de investidor, por meio de mudanças ali do entendimento da área, estruturas da vida e por aí vai, é por conta disso, não por conta de situações econômicas. Agora eu vou trazer um caso, vários casos que eu vejo aqui na internet, até nos meus comentários aqui dos meus vídeos no canal do YouTube, de pessoas comentando o seguinte: poxa, Jonas, é, vou usar o exemplo oposto do que está ocorrendo hoje, tá? Hoje a nossa expectativa é de taxa Selic subir, já vou falar disso, mas antes eu quero fazer esse exemplo oposto. É muito comum quando a gente vê a taxa Selic caindo, vários investidores deixam de ser conservadores, pois, por exemplo, Selic está caindo para, vamos supor, foi para 7%, está caindo, antes estava 12, veio caindo, foi para 7%. É muito comum você ver vários investidores que são extremamente conservadores falarem assim: renda fixa não rende mais nada, agora eu vou para renda variável, porque renda variável é o que há. Primeiro, o mercado já precificou essa queda da Selic, então o mercado ele antecipa todos os movimentos, isso é claro. O mercado como um todo, ele trabalha por expectativas. É muito comum você ver na bolsa alguma ação e soltar resultado. Então, por exemplo, a ação XYZ vai soltar resultado daqui uma semana. As ações elas começam a subir hoje, por exemplo, porque a expectativa de o resultado dela tá boa e no dia que ela solta o resultado, o resultado foi muito bom, a empresa soltou um resultado excelente, só que foi em linha com a expectativa do mercado. Então, consequentemente, naquele dia a empresa às vezes nem sobe, ela se mantém ok. Por que isso ocorre? Porque a expectativa ela já foi precificada no ativo anteriormente. A mesma coisa é quando a gente tem mudanças na taxa Selic. Então, se você é um investidor conservador, a Selic caiu até chegar a 7, você quer sair da Selic, quer sair da renda fixa para ir para a Selic por conta desse movimento, porque agora as ações elas vão render mais e a Selic ela está rendendo menos, a renda fixa. Primeiramente, você fez um movimento burro, a verdade é essa, porque o mercado já precificou. Então você vai trocar ali basicamente 6 por meia dúzia. Na verdade, vai ser até pior essa troca, porque você vai prejudicar a sua carteira. Por quê? Em um momento de inversão
do momento econômico, por exemplo, Selic a 7%, em algum momento isso vai voltar a subir, naturalmente, quando a inflação voltar a subir, quando de fato ali, às vezes os juros no mundo começam a subir, enfim, tem os movimentos econômicos, a Selic pode voltar a subir. Aí quando voltar a subir, o que o investidor quer fazer? Poxa, agora a renda fixa voltou a ficar atrativa, eu vou vender as ações e vou comprar renda fixa. Só que ele vai fazer, vai vender as ações no prejuízo, porque ele não vai aguentar a volatilidade, ele é conservador, então o movimento que ele fez na carteira dele já foi totalmente de forma irracional, ele vai vender no prejuízo e vai comprar renda fixa novamente. Sendo que, se ele tivesse mantido um asset allocation, que é o que eu estou falando com vocês nesse vídeo, uma alocação estrutural em linha com o seu perfil de investidor, isso não teria acontecido. Ele ia manter os percentuais em cada classe de ativo que ele deveria ter. Como assim? Pô, você é um investidor moderado. Você vai ter, às vezes, sei lá, 30% renda fixa CDI, 30% renda fixa inflação, 10% renda fixa pré-fixado. Você vai ter, às vezes, 10% fundos imobiliários, 10% ações. E eu acho que deu 80, 90, enfim. Só um exemplo, tá? Você vai ter alocações pré-definidas de acordo com o seu perfil de investidor. Cara, independente se a Selic está subindo ou está caindo, você vai manter o constante rebalanceamento de forma mensal, caso você faça de fato aportes mensais, ou de forma ali trimestral, vai depender do momento que você faz aporte na sua carteira. Isso vale mesmo para os investidores que são arrojados, tá? Você mantém percentuais definidos em cada classe de ativo e às vezes mesmo que a bolsa está no momento muito ruim e a renda fixa está no momento muito alto, você tem que manter os percentuais dentro do seu perfil de investidor, porque em algum momento isso tudo vai ser recompensado. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente está com juros muito altos, a nossa bolsa, os nossos ativos de mais risco, eles tendem a ter um retorno pior, né? Falando ali em cotação, porque várias pessoas saem da renda variável e vai para a renda fixa. E, então, basicamente, se você fazer esse movimento junto, você está vendendo as ações caindo e está comprando a renda fixa. Aí, quando a renda fixa começar a cair, você vai mudar a estratégia, vai começar a vender renda fixa, vai começar a comprar as ações subindo, porque o mercado é esperto, o mercado precifica de forma ali antecipada. Então, meu recado para você é: defina o seu perfil de investidor, a sua alocação estrutural, o asset allocation. Em cima disso, coloque as classes de ativos e os ativos que você quer ter na sua carteira e mantenha um constante rebalanceamento, tá? Às vezes você não tem que buscar o melhor rendimento sempre. Às vezes tem que buscar um rendimento um pouco acima do mercado, você quer performar melhor do que o mercado, obviamente, mas de um risco ali controlado e o melhor dentro do seu perfil de investidor e com estratégia. Não ficar pulando de galho em galho, que isso não vai fazer você chegar em lugar algum. Mas enfim, falando hoje de taxa Selic ela vai provavelmente voltar a subir, então a gente aí está com expectativa, conforme vocês podem ver na tela, de subida de 0,25% nessa reunião que vai sair. Deve estar ocorrendo agora e vai sair logo o resultado aí para vocês, para nós no mercado, né? Então, muito provavelmente deve ser uma alta de 0,25%. E é muito comum a gente ver nas próximas reuniões, tá? A gente pode esperar um aumento também da taxa Selic nas próximas reuniões. Vai depender de como a inflação vai comportar, tá? E vai depender de como que o mercado vai reagir com isso tudo, como vai ser a questão fiscal do Brasil, que são questões ali muito importantes. De fato, o câmbio pode ser que dá uma melhorada nesse atual momento. Quando a gente fala agora de dólar, ele está dando uma caidinha nessa última semana, porque lá nos Estados Unidos, o Fed, o Federal Reserve, ele já reduziu hoje também a taxa de juros ali dos Estados Unidos em 0,5%. Então foi um corte relativamente forte já. E a gente tendo uma alta aqui dos juros, é muito comum a gente ver a migração de capital estrangeiro, capital que está lá nos Estados Unidos, migrando aqui para o Brasil, porque juros lá menor, aqui juros maior, consequentemente o spread entre taxa de juros é atrativo para o investidor estrangeiro, ele começa a vender dólar e comprar real e consequentemente o nosso câmbio ele passa a apreciar. Tá? Então a gente pode observar nas próximas semanas como vai ser esse comportamento da economia como um todo. Mas hoje eu acredito que a alta da Selic ela vai ocorrer, muito provavelmente, eu não posso dar certeza porque ainda não saiu, mas eu acredito que sim. Mas o meu recado para vocês é isso, tá? Nesse vídeo. Defina o seu perfil de investidor, defina a sua estratégia, a sua alocação estrutural e não fique dependendo de movimentos, ciclos econômicos ali para você ficar mudando a sua carteira em todo momento, que isso vai fazer mais você perder dinheiro do que ganhar dinheiro de fato, tá? Se você quer fazer isso tudo com a ajuda de um profissional para te ajudar, um consultor livre de conflito de interesse, então eu sou consultor aqui na Portfólio Consultoria, a maior consultoria e
melhor consultoria de investimento do Brasil, de acordo com a XP Investimentos. Então, se você quer ter, de fato, um acompanhamento com um profissional, montando a sua carteira, dando toda a recomendação, toda a estratégia, toda a diligência da sua carteira, se você tem mais de R$100 mil e você quer ter essa ajuda de um profissional, link no primeiro comentário fixado ou na descrição, preenche o formulário que eu entro em contato com você. Deixa o like no vídeo e eu te vejo aí no próximo vídeo.